Começa agora o programa Meu Canal. Na primeira temporada, eu converso com personagens do Carnaval de Joaçaba, Erval do Oeste sobre os sambas enredo que marcaram suas histórias profissionais e pessoais. Eu sou José Barancelli e esse é o Meu Canal. Fechou? Vamos lá. Acústico aqui, né? Tá gravando, né? Samba de terreiro, samba de break, samba de roda, samba enredo. Tema central dos desfiles das escolas de samba. Contar história. Eu sou José Barancelli e esse é o Meu Canal e hoje eu converso com Flávia Pacelli. Flávia, quem é você? Oi, José, como vai? Eu sou Flávia Pacelli, eu tenho 58 anos, eu resido aqui em Joaçaba há 26 anos já. Então, já me considero joaçabense, né? Flávia, Oi. quem é você no carnaval, então? Olha, é uma história longa, mas eu vou te dar uma resumida assim, né? Eu venho de uma passagem, né? Eu sou uma cria da Uniserval, vamos dizer assim, mas eu fui aparecer na Uniserval através de uma amiga, né, que residia em Erval do Oeste, e ela me convidou para confeccionar um figurino dela, porque eu já tinha trabalhado com ela em outras ocasiões, né? Unidos do Erval, uma das grandes escolas de samba que a gente tem aqui em Joaçaba, Erval do Oeste, né? Então eu já tinha feito alguns figurinos para ela, então ela me convidou e eu estava residindo na Praia dos Ingleses. Então eu acabei vindo para cá para desenvolver esse trabalho para ela, né? E aquele foi o pontapé de toda essa história, né? O pessoal foi descobrindo quem é aquela que tá ali desenhando 2002. 2002. E daí então eu fiz o figurino para ela. Daí acabei conhecendo o carnavalesco da época, que era o professor Gerson. E então, mediante isso, eu também desenhei a minha fantasia, né? A fantasia dela era um pajé, né? E a minha era uma... Ai, eu esqueci o nome agora. Tu que Uma desenhou, curandeira tibetana. Sim, mas tinha o tema com o samba enredo. tinha. Tu já tinha esse tema já. Ela era um pajé, a fantasia de luxo da garota era um pajé, relacionado às tribos, alguma coisa assim, né? Porque era é um carro de feiticeiros daquela época, né? Do enredo. E eu fazia parte também dessa alegoria, né? Eu como era uma curandeira tibetana, que envolvia todas as culturas, entende? E o engraçado é que a referência que ele me deu só aparecia o rosto do curandeiro, né? Ele era todo coberto, até o punho, até os pés. E eu reinventei, né? Fiz uma outra leitura dessa curandeira ali no caso, né? O que permaneceu foi os cabelos longos dele, a cara branca e tinha uns adereços na cabeça que faziam parte da crença dele, né? E eu apareci seminua no desfile. Eu apareci Chocando, causando. Eu vim nua com tapa-sexo. Eu estava de tapa-sexo, né? Eu fui muito ousada. Não falei pra ele que eu iria vir daquela maneira, né? Então eu apareci no dia do carnaval vestida e chamei o professor Gers. Ele olhou, quem é você? Ele não me viu, não me reconheceu. Eu sempre fui loira. E no dia eu apareci com o cabelo preto até aqui embaixo. 2 tranças. Então, eu era curandeira. Então. Do cabelo preto pra loira da Unidos. A gente já vai chegar aqui, tá? Mas antes disso, sobre a loira da Unidos, que a gente vai falar do samba enredo da loira da Unidos do Erval, né? Em que a Flávia começou aqui no carnaval. Eu quero muito te perguntar isso. Você se considera uma pessoa atrevida? Atrevida e ousada. Eu fui muito naquela época, sabe? Porque eu tinha que ser
de uma certa forma, tem que provar. Eu falo por mim porque tem que provar que você tem que fazer as coisas, que você sabe fazer as coisas, entendeu? Esse enredo que você me propôs sobre a Unidos Cai no Samba com a Loira Gelada, né? Foi em 2005, foi uma estreia. Mas eu tive um carnaval antes, que eu trabalhei dentro da escola, fazendo confecções, né? De fantasias. Então foi devagarzinho, né? Quando chegou em 2004 para 2005, que era o carnaval de 2005, uma amiga minha chamada Iria Mateve, que na época era a presidente da escola, ela se tornou presidente e ela me disse: se eu for eleita, eu vou te convidar para ser carnavalesca. Daí eu exerci o cargo na escola de carnavalesca, né? Mas esse chamado. E eu acredito, né, que você talvez seja uma das primeiras mulheres carnavalescas das escolas daqui, né? Sim, eu fui a primeira mulher trans, né? Porque não, até, eu acredito que até de todo o estado, porque eu nunca ouvi falar que tinha uma mulher carnavalesca, né? Então, como eu estava lhe contando, que em 2004 houve um carnaval na Unis Derval. Então, eu comecei a trabalhar mostrando o meu lado de costureira, né? Porque eu já recebi os figurinos na mão, o desenho, né? A foto, enfim, a referência. Então, eu comecei a confeccionar alas e fantasias de destaque, entendeu? E essa Iria Mateve, que ela fazia parte da escola normal, né? Que o marido dela, os filhos dela participavam da escola. Então, e ela foi convidada para ser, perdão, ela se candidatou à presidência da escola. E como eu trabalhava em equipe junto com ela ali, ela viu que eu poderia mostrar alguma coisa diferente para a escola, entendeu? Com as minhas criações ali, né? Eu mexia aqui, mexia ali, faz assim, faz assado. Então, daí que saiu o convite, né? Desse trabalho em equipe. E daí se eu ganhar, ser presidente, você vai ser minha carnavalesca. E chegou o dia, mas eu tinha esquecido dessa história, sabe? Eu tava lá, ali nas cadeiras, aguardando a votação e tudo. E ela foi eleita presidente. E daqui a pouco eu queria apresentar agora para vocês a carnavalesca do Carnaval de 2005, Flávia Pacelli. Nossa, eu tive um treco, sabe? Eu falei, Eu falei, Mas nem lá no fundinho nunca não passou pela cabeça, assim? não passou. Não acreditou? Não, ela falou isso assim, como a gente estava colando, cortando, e conversas, entendeu? Porque a gente entrava à madrugada trabalhando, né? E eu criei uma amizade com ela muito legal, né? E então, e ela também, talvez ela brincando, né? No fim, ela deu o nome e se tornou, foi eleita, né? Presidente da Unidos Derval daquele ano. Flávia, quando eu fiz o convite para a gente falar sobre esse samba enredo, sobre essa trajetória, né? Eu acho muito legal como o samba enredo, ele é talvez a grande centralidade da escola de samba, que é a partir dele que tudo acontece. É por aí? Sim, é por aí. Quando você recebeu esse samba enredo, que é um samba enredo de 2005, se chama... Com a Unidos, a loira cai no samba. Com a Unidos, a loira cai no samba. Quem lembra de samba enredo pode comentar, assim. Se Gabriela já botei aqui antes, ela já saiu cantando, sambando, né? Então, o samba que marcou também. Eu acho que todos marcam muito, né? Foi difícil para você escolher, quando eu te mandei mensagem me perguntando se você tinha um samba muito especial. Foi difícil para você escolher o samba ou esse veio de primeira, assim, e por quê? Vou ser bem sincera contigo, foi de primeira. É o que marcou, né? Eu desenvolvi mais 2 enredos lá, que na época era uma outra pessoa que escreveu, Isabel Amazonas, né? Mas o que me marcou, então, foi esse aí, né?
eu me tornei uma pessoa pública através desse carnaval. Veja bem, você abre uma garrafa de cerveja. O que que aparece no copo? Um líquido amarelo com uma espuma branca. É uma cerveja clara, entendeu? E tá escrito no enredo, né? Com a loira cai no samba. Ali se refere-se à cerveja. Entende? Com a loira, a cerveja. Vamos tomar uma loira? Então, aquela brincadeira, aquela expressão, né? Vamos tomar uma loira gelada? Entendeu? Então, quando eles me chamaram para criar o desenho da camiseta, vou ter que estudar isso aqui. E daí comecei algumas propostas, né? Desenhar uma, desenhar outra, desenhar isso, desenhar aquilo. Então vou dar uma olhada nesses desenhos, Flávia. Sim, fica à vontade. Tu me trouxe aqui. Tá? Por favor. Então, Pode mostrar pra câmera ali que a gente vai vendo. aqui foi uns traços que eu comecei a desenhar, imaginando alguma coisa referente àquilo que era proposto, né? Sobre a loira cair no samba, entendeu? E, Tá me entregando aqui? por favor. Esse outro aqui também, ó. Né? Então, uma fantasia mais, assim, ousada, né? Então, devagarzinho eu fui criando algumas sugestões, porque até mesmo Esses são originais, Flávia. são originais. Olha que lindo. São 26 anos Ah, você tá pegando esse ano, que bonito. esses desenhos aqui, né? Daí, à medida que foi indo, eu fui criando alguma coisa, né? Ah, esse aqui também, né? Tinha uma comissão que ia avaliar, né? Não era concurso nem nada, mas como carnavalesco eu fui dando a minha sugestão, né? Mas ainda não trazia, né? Eles olhavam assim, um por um, mas não trazia aquilo da Unidos Derval, entendeu? Aí, também, esse aqui, como eu te falei, é uma coisa muito ousada, né? Então, as pessoas já ficavam aqui no êxtase. Ai, beber a cerveja, né? Mas daí, eu levei esses aí e nenhum deles foi aprovado, né? Eu voltei para casa e disse, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. É muito bom. Aí sabe o que que eu fiz? Eu olhei a composição da cerveja, né? Vai cevada, vai lúpulo, vai uma série de coisas ali, né? Então eu procurei colocar. Eu fiz então, esse último figurino aqui foi a águia, né? Como essa loira tá voando, né? Uma águia, mas tinha até outra folha aqui para mim compor o figurino, o desenho, né? E aqui no corpo dela a cevada, o trigo, né? Do que é feita a cerveja, porque lá atrás, quando foi inventada a cerveja, era outros ingredientes, entendeu? A cerveja nasceu por nascer, porque os sumérios, eles foram fazer pão, entendeu? E tinha um líquido, e esse líquido fermentou, e eles foram provar esse líquido. Benditos sumérios, né? E eles ficaram embriagados, entendeu? Então esse aqui foi o desenho que foi aprovado para a camiseta, né? Esse foi o desenho que foi aprovado. Olha que lindo. Sério, eu tô muito emocionado, assim, em pegar esses originais, porque eles são muito incríveis. São muito bonitos. Era uma coisa sagrada. Tem uma história muito grande por detrás disso, sabe? Então, e esse líquido se tornou ouro. Ele se tornou mais ouro do que o próprio ouro. Tu acredita? Né? Reis bebiam cerveja e vinham seus convidados, eles bebiam cerveja e ele jogava a taça no chão, porque para ele não valia o ouro que ele estava ali, mas sim a cerveja, o líquido. E os carnavalescos, eles têm que pesquisar, né? Eles procuram sempre informações dentro daquilo que é proposto, entende? Eu acredito que a escola a Unidos e outras que estão aqui em Joaçaba também, cada um tem o seu carnavalesco e eles vão a fundo, né? Eles vão a fundo, eles pesquisam. Acho importante isso, porque
você propõe uma leitura para que as pessoas interpretem e façam na avenida, né? O carnaval não é só feito para os jurados, o carnaval é feito para o público em si, entende? Tem que ser uma linguagem mais sutil, tem que ser uma linguagem mais popular, para que quem está assistindo não só veja a beleza da alegoria, a beleza das fantasias. Claro, tudo isso influi, mas precisa muito que as pessoas entendam essa riqueza que está trazendo, sabe? Da proposta, né? Do enredo, que é buscar lá no fundo as raízes daquela história que é colocada, entende? Então, o carnavalesco, ele tem esse dever de pesquisar bem, sabe? Bem a fundo. Eu vejo dessa forma, né? Então acho que se mantém em alto nível ainda. Mantém. E cada ano que passa, a tendência é melhorar, melhor ainda, sabe? Né? Ficar bem mais glamouroso, mais luxuoso. Flávia, você se sente orgulhosa desse trabalho? Eu me sinto orgulhosa de ter desenvolvido esse trabalho na Unidos, né? Foram 3 anos que eu tive lá, na escola. Muitas portas se abriram, né? Através desse trabalho. Além de carnavalesca, eu sou costureira, eu desenho, corto e costuro. Eu tenho o meu ateliê em casa. Então, um detalhe que marcou bastante e é engraçado. E toda vez que eu vou para algum lugar fazer alguma compra, que eu vou trabalhar num lugar, as pessoas vêm até mim, você que é a Flávia da Unidos. Porque marcou, né, essa história. Até mesmo por causa do enredo. Na avenida, a referência era a cerveja, a loira, que cai no samba. Mas como eu vim ali na escola na frente, atrás um pouquinho da comissão de frente, eles fizeram uma junção, vamos dizer assim, sabe? Né? Eu estava com um vestido vermelho. Eu até esqueci de trazer o vestido que seria maravilhoso. Mas vermelho. Eu até lembrei, mas um vestido vermelho que eu ganhei de presente e da presidente, né? Daquele ano. E eu fiz um alongamento com o falecido Luiz Dorini, né? Uma lace loira assim. Aí eu fui, né, de vestido vermelho e loira, eles associaram, né, a Flávia, cerveja, Flávia, a loira da Unidos Herval. E ficou a loira da Unidos. Você então se sente reconhecida por esse trabalho? Eu me sinto, de uma certa forma, reconhecida. Me sinto bem, Por todos? todos. Teve alguém que você gostaria que tivesse visto e não pôde ver, não pôde assistir, que tu lembrou, que tu pensou? Que eu gostaria muito que tivesse visto todo esse trabalho seria a minha mãe e meu pai, né? Porque eles faleceram em 2003. Foi o ano que a Unidos não foi para a Avenida, né? 2001, não, perdão, 2002, eu desfilei e só mostrei uma foto para eles do desfile, né? Então eu era um componente da escola. Aí em 2013 eu perdi eles. Então, de uma certa forma, fica uma frustração, né? De uma coisa que você idealizou e eles não puderam ver esse trabalho rico que foi feito na escola. Eles gostavam. Gostava, minha mãe era do carnaval, né? Nossa, minha mãe foi baiana lá em Porto Alegre, quando era jovem, lá naquelas coisas deles lá, né? Jovem, digo assim, a idade dela, né? Mas é isso aí. E hoje, Flávia, você continua desfilando? Eu tô participando da Acadêmicos, né? Destaque central. E eu desfilei uns 3, 4 anos para a Unidos Berval também. Mas aí, José, o ano passado eu tive um problema de saúde, né? Eu achei que esse ano, que passou agora, achei melhor desfilar só numa escola para não dar muita correria, né?
Então, mas houve convite para o próximo ano, que nasceu uma nova escola aí. Então, em breve ela vai se apresentar, né? E vamos ver se desfilar em 2 escolas é bem corrido. Flávia, conversando com Gabi e sobre você, antes de você chegar, ela me disse uma coisa que eu achei muito bonita, que eu anotei aqui, que você é um símbolo do que é ser carnavalesca. Que símbolo é esse? E também é importante para quem não conhece, o que é ser uma carnavalesca? O que faz uma carnavalesca? Ah, tá. Então, assim, ó. Obrigada, Gabi, por ter eleito a carnavalesca símbolo, vamos dizer assim, né? Mas a função da carnavalesca, ou do carnavalesco da escola, quando recebe o enredo da escola, é desenvolver isso. No caso, eu estudei o enredo e eu começo a criar a escola através de desenhos, né? Então, começa com a comissão de frente, depois vem mestre sala e porta-bandeira, vem as alegorias. Primeiro, a gente tira do papel o que é de mais importante para colocar em evidência. Comissão de frente, mestre sala e porta-bandeira, né? A bateria, as baianas. Depois vem as alegorias, que são os carros alegóricos, né? Que monta aqueles carros enormes. Então tem que desenhar, tem que fazer uma maquete. Então essa é a função do carnavalesco ali, sabe? De criar esse visual para que a diretoria e os componentes da escola possam saber a proposta que vai ser desenvolvida, né? Então, criar os figurinos, desenhar as roupas, as alas, as fantasias de luxo, os destaques, composições que vão sobre essa alegoria, entendeu? Então essa é a função do carnavalesco, né? E também coordenar todo esse trabalho. Coordenar as equipes que vão desenvolver, os aderecistas, né, que vão fazer as cabeças, que vão fazer os costeiros, que vão fazer as costureiras, que vão fazer os trajes, né? O carnavalesco tem uma reunião com o mestre sala e porta-bandeira, primeiro, segundo casal, terceiro casal, né? Porta-estandarte. Então vai dizer, olha, você tem que ter esse segmento, os coreógrafos também participam para começar a pegar essa proposta. Então, essa é a função de um carnavalesco ali, né? E até então, como eu cheguei ali em 2002, eu só fui ser eleita ali, no caso, a convite, em 2005. Lá desenvolver essa... Porque eles perceberam que eu tinha essa liderança, né, nos anos anteriores. Isso que eu queria te perguntar, Flávia. Além de ser uma artista, para você ser um carnavalesco, uma carnavalesca, você tem que ter uma liderança, né? Você tem que saber coordenar. Quantas pessoas estão numa escola? Milhares de gente. Pois é. E por quanto tempo, né? E como é que foi essa experiência para ti? Você fluiu naturalmente essa liderança também? Você já tinha isso? Como é que foi? Então, eu vou retroceder essa história que já vem de criança, né? Eu lá no colégio já tomava frente de tudo, né? De desenhar as coisas dentro da escola, de algumas participações teatrais. Sempre eu estava em função disso, dizer, vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Que as pessoas, eu vi que tinha, né? Meus colegas também tinham boas ideias, mas particularmente eu sempre tomei à frente de tudo, a liderança. Então, no entanto, sempre era presidente de classe. Então, comecei a trabalhar em equipe e liderar essas equipes, entende? Então já vem, de uma certa forma, de berço, vamos dizer assim, né, José? Porque até chegar nesse patamar de escola de samba, tu tem que ter uma base, né? E a minha base foi a minha escola. Tu já sambava lá no colégio? No colégio, não. Mas também a convite de uma amiga minha, a Bernadette Assis da Rosa, que uma hora eu vou mandar para ela esse babado aqui, que vai estar tendo aqui, para ela ver que eu sempre toco no nome dela. Eu fui parar no carnaval por causa da Bernadette.
Viu, Bernadette? Aqui, Flávia. Olha pra ela É. aqui. Isso. Viu, Bernadette? Por causa de ti. E da vossa mãe, a Dona Maria, que foi a minha grande inspiração para costura. A mãe dela era costureira, sabe, Dona Maria? E a Bernadette gostava de ferver o mocotó no carnaval. Ela me convidou para ir. Ferver o mocotó é muito bom. E ela me convidou para ir na cidade que nós morávamos, lá no Rio Grande do Sul, né, em Palmeira das Missões, estava te contando antes. E pro Blocos Marginais. Eu não sabia sambar, mas eu via. E sozinha, naquela época, eu sambava só com a perna direita. Eu ia pra lá com a perna direita, ia pra lá. Aprendeu sozinha. Só com a perna direita. Mas aí no carnaval, que aqui não tem, que é o pré-carnaval. Entendeu? Sim. Pré-carnaval é um carnaval de clube antes do desfile. Uma semana antes do desfile. É o pré-carnaval. E lá no Rio Grande do Sul tem o pré-carnaval, né? E daí veio quem? As mulatas de Porto Alegre, de uma escola de samba de Porto Alegre. Bambas da Orgia. Era a minha avó, não é a minha mãe, falei errado antes. Não é a minha mãe que estava no... Era a minha avó que era baiana. Bambas da Orgia. Então eu vi as mulatas sambando com os movimentos do pé. E eu já fazia academia na época. Então o que que aconteceu? Ah, se eu sei fazer com a direita, eu faço da esquerda também. E ali eu sozinha aprendi a sambar. Ah, meu bem, daqui a pouco eu estava ensinando uma garota que foi para um regional. Ela ganhou municipal e ganhou regional, entendeu? Com as minhas aulas de samba, né? E então, essa história é muito longa. O que é o principal que uma pessoa tem que ter pra poder sambar bem? Vontade de aprender. Muito bem. Ah, teria tanta coisa, né, gente? Ó, o carnaval, José, é muita coisa. Em 45 minutos, vamos dizer 50 minutos, não se conta tudo. Tenta resumir pra mim, Flávia, assim, pra quem tá assistindo, então... Eu não vou dizer numa frase, mas... Uma colocação, assim. O carnaval é muita coisa. Que muita coisa que é essa? Pra você, Flávia Pacelli. O carnaval é bem complicado de você colocar uma frase que diga tudo, sabe? Você pode pensar um pouquinho. Pode ser que... O carnaval pra mim é tudo. Eu posso dizer pra mim assim que é tudo, sabe? A escola me faz bem. Tá dentro da escola, tá inserido no carnaval, me faz muito bem. Me faz pensar, me faz ter dor de cabeça, me faz ficar sem dormir, me faz divertir, né? Me faz ver amigos que há tempo a gente não vê, que só se reúnem num carnaval. O carnaval traz o pagode, que às vezes a escola faz uma vez por mês, que é um ponto de encontro pra gente estar pertinho lá, sabe? O carnaval é uma família, entende? É uma coisa boa. Só quem entende, quem participa do carnaval, sabe do que tô falando. Você chora assistindo os desfiles? Já me emocionei. Hoje nem tanto. Hoje nem tanto, mas já me emocionei várias vezes. Principalmente quando eu assisto os vídeos, né? Dos trabalhos que eu fiz. Mas já chorei, sim. Porque é um trabalho que você faz ali árduo, sabe? Você tem horário para entrar, mas não tem horário para sair. E muitas pessoas deixam sua família em casa, deixam seus afazeres para se dedicar à escola, né? A escola do coração, a escola, né? E a Unidos é a minha escola do coração. Por mais que eu não tenha participado esse ano que passou, mas a Unidos Herval sempre vai ser a minha escola do coração, né? E então eu torço bastante por ela. Esse ano que passou, ela quase pegou o prêmio principal, né? Mas ela já é uma campeã, né? Parabéns para Unidos, que estava maravilhosa esse ano, né? Pode falar, né? Porque foi carnavalesco da Vale, é isso? Que fofoca é essa? Que babada é essa? Quantas vezes foi carnavalesco? Que foi carnavalesco da Vale também? Um ano só. Da Vale?
Na Vale foi um ano só. E como é que foi isso? Tu sair da Unidos e ir pra Vale? Então, naquela época, José, Profissional, né? sim. Tudo bem. Não, mas naquela época, um ano antes, eu estava trabalhando com o Zezo na Uniderval, que daí ele foi carnavalesco, né? Da Uniderval também. E eu estava trabalhando como costureira e o Zezo me falou assim, Flávia, tô recebendo aqui de uma pessoa da Vale Samba nomes para carnavalesco. Eu posso colocar o teu? Eu falei assim, claro. Daí ele brincou, já imaginou, Flávia? Eu aqui na Unidos, você na Vale Samba e o Carlos na Aliança. Que naquela época o Carlos Fetter, ele estava vivo ainda, né? Falecido. E eu disse, não, pode dar meu nome, tranquilo. Demorou o quê? Uma semana, já veio uma ligação pra mim. Flávia, aqui não lembro o nome dela, daquela senhora. A gente queria falar contigo sobre carnaval de 2017. Foi 2016 isso, né? E eu disse, tá, papapá. E daí marquei encontro com eles e fui lá conversar. Daí fechamos negócio para carnaval e tal. E eu tava desenvolvendo o trabalho. Mas daí houve uma situação bem constrangedora que a escola acabou perdendo o presidente, né? O Alcemir. Então, naquele ano, para 2017, a Vale Samba não foi para avenida, né? Foram só a diretoria e alguns integrantes, né? Daí eu continuei a desenvolver um trabalho para Uniderval ali. E depois veio novamente o convite para dar sequência, né? Quando foi o Arli, o presidente. Então daí sim eu fui exercer esse trabalho na Vale Samba. Aham. E sentimentalmente, assim, claro que profissionalmente deve ser um reconhecimento também enorme, né? Você sendo de uma escola teoricamente rival, ser chamada pela outra. E como que ficou o sentimento, assim, naquele momento? Mas eu sempre adotei uma frase assim, eu sou unidos de coração e vale samba de profissão. Bonito. Então tu foi carnavalesca da Unidos e da Vale. Não, eu fui só da Vale Samba daí. Eu deixei o trabalho, Não, sim, mas digo, na tua trajetória, sim, dessas duas escolas. das duas escolas. Flávia, tem uma frase do samba que diz assim: com a Unidos, a loira cai no samba. Com a Unidos, a loira cai no samba? Cai. Com a Unidos, a loira cai no samba. Perfeito. Cadê aqui, ó?